Assim que começar a gravar, Ana, pronto, já está gravando. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho da sua trajetória, e aí pode entrar no tema, fica à vontade. Tá bom, obrigada. Bom, boa tarde para todo mundo que está aqui. Então, eu sou a Ana, eu sou de São Carlos e agora estou em São Carlos, mas eu me formei na Unesp de Marília em 2011. E aí, depois de lá, eu fui para a USP de Ribeirão, onde eu fiz um aprimoramento em atenção hospitalar. Depois eu voltei para São Carlos, fiquei um ano trabalhando aqui. E depois eu ingressei no mestrado e no doutorado aqui no programa de pós-graduação de terapia ocupacional da UFSCar. E quem tem me acompanhado nessa trajetória, né, dos trabalhos é a professora Fátima Correa Oliver. Eu não sei se vocês todos conhecem, mas ela é lá da USP de São Paulo, né? E aí, durante o meu mestrado, eu tive uma dedicação exclusiva, né? Eu era bolsista. E agora, no doutorado, eu também passei um tempo como professora substituta no Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar. Eu acho que de apresentação é isso. Eu tenho 31 anos, resido aqui em São Carlos com os meus pais, com meu irmão, e estou para finalizar já o meu doutorado. Aliás, o tema, né, hoje de participação social, quem me denunciou foi a Pamela, né? Acho que ela falou, fez uma roda, né? Acho que foi a primeira. Aí ela falou da questão da participação social e depois o Cato da Unifesp veio conversar comigo. Eu topei aqui conversar com vocês. Esse tema da participação social tem relação com o meu doutorado, né? Então, muito do que eu vou trazer para vocês hoje, do que eu quero conversar com vocês, é dessa trajetória da minha pesquisa. Eu já passei pelo processo de qualificação esse ano, né? Acho que foi em abril desse ano, e dando tudo certo em fevereiro do ano que vem, eu defendo. Então, acho que deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu montei uma apresentação para ajudar nesse percurso. Eu estou num lugar aqui que a internet, eu estou pelo Wi-Fi, então se tiver algum problema, se estiver travando, vocês me avisam, que aí eu mudo de lugar. Tá? Só me dá um. Deixa eu ver aqui. Só me dá um feedback. Tá aparecendo? Tá aparecendo já. Tá, porque aí agora eu não vou ver vocês. Tem uma forma de eu ver vocês? Eu acho que Será? não. Tá, tudo bem. Então, se Se você colocar, desculpa, se você colocar para apresentar numa janela, você consegue sair da janela e ver a gente. Aí você só tem que voltar nessa janela para mudar o slide. Não sei se você consegue. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Tá dando para ver? Minha apresentação? Conseguimos. Tá. Então, se alguém tiver alguma dúvida, eu não estou vendo, mas não tem problema. Mas aí, se tiver alguma dúvida, se alguém quiser me parar, fazer algum comentário, vocês me dão um alô também, tá bom? Só vou colocar um tempo aqui para mim, para não me perder. Então, vamos lá. Então, esse tema de participação social na perspectiva da terapia ocupacional, como eu disse inicialmente, ele é do meu doutorado, mas acho que a origem dele vem de vários processos, né? Acho que tanto na minha experiência como terapeuta ocupacional, mas principalmente através do meu mestrado.
Nele eu falei dos movimentos de e para pessoas com deficiência. Então, eu abordei os movimentos sociais das pessoas com deficiências, as organizações, as associações, os grupos que estão aí em movimento tanto para propor alternativas de assistência, mas também para lutar pelos direitos dessas pessoas. E durante o processo de pesquisa, eu falei bastante sobre participação social, sobre controle social, mas eu utilizei como referência a área da sociologia e a área da saúde, né? E aí, nas pesquisas ou na apresentação dos resultados, eu entrei em contato com alguns trabalhos de terapeutas ocupacionais e também eu fui, acho que me foi instigando, né? Eu fui me questionando, mas e a terapia ocupacional? Como que ela trabalha com esse conceito, né? Tanto na perspectiva teórica como prática. E daí, então, surge essa temática com que eu trabalho hoje. E aí, então, a participação, só essa palavra, ela vem da palavra parte, ou seja, é fazer parte, tomar parte ou ter parte. Então, se a gente for em algumas referências, principalmente da área da comunicação, da assistência social, a gente vê essa definição da participação, né? Então, é você fazer parte de alguma situação, de alguma atividade, né? De algum contexto. E aí tem toda uma discussão, né, de que, por exemplo, você fazer parte, ou, na verdade, você tomar parte, é algo muito mais profundo do que você só ter parte ou fazer parte. Mas aí são outras discussões, né, que a gente não vai entrar muito nisso. A gente vai entrar mais, eu vou aprofundar mais na parte da terapia ocupacional. E aí a participação, ela é tida como um conceito guarda-chuva, porque ela suporta, né, ou cria, né, faz surgir outros conceitos utilizados em diversas na terapia ocupacional. E são eles a participação comunitária, a política, a popular, a sociocultural e a social. Então, se vocês lerem, imagino que vocês já tenham lido trabalhos, que aparecem esses diversos temas, ou diversos conceitos e palavras, né? E aí, cada um é utilizado a partir de um referencial ou não, né? Às vezes a gente encontra no texto, o texto está lá nas palavras-chave, participação sociocultural. Mas lá no corpo do texto está falando sobre participação social, participação política. Então, tem um uso desses conceitos meio indiscriminado, né? E depois vocês vão entender um pouco mais para frente o porquê disso. E não só na terapia ocupacional, em outras áreas também, né? E aí a gente tem, né, a gente está trabalhando o tema, né, desses diálogos que o Cato tem proposto, é falar dos conceitos que são importantes para a TO. Mas o que são esses conceitos, né? O conceito é aquilo que ajuda na comunicação, principalmente na construção de conhecimento como algo mais complexo e que exige uma informação melhor. Então, a gente vai falar, eu trabalhar com conceito, você precisa trazer uma nitidez maior sobre o que você está falando, para quê, o porquê daquilo, né? E aqui, no caso, seria o porquê e para quê dessa participação social, qual a sua origem, o que ela significa, né? Apontando uma maior nitidez. Diferente, por exemplo, das palavras. Palavras nos ajudam a comunicar, né? Mas ela não tem esse rigor da nitidez e não tem essa função de construir conhecimento ou uma prática. A mesma coisa a noção, ela já é um pouquinho mais complexa que as palavras, né? Mas ainda ela não tem essa nitidez. Depois a gente tem as categorias que a gente vê principalmente no âmbito de pesquisa, né? Então, que a gente utiliza para análise, para poder juntar ou separar aquelas coisas que são consoantes ou que não são convergentes, né? E é claro que tem a questão de prática, né? Então, participação social, além de ser uma palavra para se comunicar, às vezes ela é apresentada como uma noção, como um conceito, vem também como uma categoria, mas ela também está como algo que a gente pode exercer, né, no cotidiano, sendo profissional, qualquer outra pessoa. E aí a gente tem que a participação social, ela é situada histórica, socialmente e também no tempo. Então, se a gente pegar um contexto de participação na década de 80,
dentro dos movimentos sociais, da luta pela democratização do país, pensando no contexto brasileiro, ela é bem diferente da participação social que a gente vê hoje, né? Então, talvez de uma participação mais dentro de espaços públicos, dentro de conselhos, de grupos de determinadas populações, ou mesmo através, hoje, né, nesse contexto de isolamento social, decorrente de uma pandemia, a participação dentro das redes sociais, né? Então, a participação que ela vai mudando de acordo com o tempo, né? O seu significado e o seu exercício. E isso é trazido muito a partir do contexto histórico, cultural, né, de valores. Então, os significados deste conceito, tanto para a TO como para outras áreas, ela vai se modificando. E aí ela apresenta múltiplos sentidos e significados práticos, teóricos, institucional e extra-institucional. Então, dentro, por exemplo, da própria área da assistência social, da comunicação, a gente tem vários referenciais teóricos, vários autores explicando o que é participação social. Dentro da terapia ocupacional também a gente tem, né? Então, varia muito das áreas, né? Então, a gente encontra múltiplos sentidos. E aí, apresenta aspectos convergentes ou divergentes em determinadas campos de ação e de conhecimento. Esses pontos apresentados. Oi. Deu uma travada nesse terceiro tópico. Se você puder repetir. Tá. Então, esse terceiro tópico é que, assim, no segundo, a gente tem múltiplos sentidos e significados. E a gente vai ver que nesses múltiplos, nem sempre eles estão falando da mesma coisa. Né? Porque tem coisa que eu posso explicar a participação social como uma prática política utilizando diferentes palavras. Mas o sentido é o mesmo. E eu vou mostrar no decorrer da apresentação que nem sempre as diferentes concepções, elas vão num caminho só, elas se chocam, né? São diferentes, múltiplas, né? E isso se vê ainda mais evidente quando a gente vai para o campo de prática, né? Mas eu vou seguindo, aí vocês vão entendendo melhor esses três pontos, né? E aí, essa questão aqui, ó, quais concepções das ou dos terapeutas ocupacionais sobre participação social? Então, quais essas concepções? Essa foi a minha pergunta de pesquisa, né, que guiou a construção do meu projeto e tem guiado, né, a construção da minha pesquisa. E aí, para responder essa questão, eu fiz uma revisão de literatura, tanto nacional como estrangeira, e questionei alguns terapeutas ocupacionais, né, são os colaboradores da minha pesquisa, eu perguntei, né, fiz realmente essa questão, quais a concepção deles, né, delas, sobre participação social. É que na minha pesquisa ela teve um recorte, né, eu utilizei como a população, os terapeutas ocupacionais dentro do estado de São Paulo, certo? Então, muito do que eu vou trazer aqui agora são alguns resultados que eu compilei, né? Então, tanto dessa revisão de literatura, como da opinião desses profissionais. E aí também acho que é merecido dizer que, como eu já passei por um processo de qualificação, tenho a orientação, muito do que eu venho trazer aqui também é de conhecimento construído, né, no diálogo com a Fátima e com aqueles professores que foram da minha banca, né? Então, a professora Sandra Galego, a Ana Malfitano, a Estela Nicolau, que foram as professoras que me ajudaram a pensar mais sobre o tema. Então, a gente tem que na terapia ocupacional também há diferenças teóricas, metodológicas e assistenciais na compreensão, no uso e exercício da participação social. Então, não é um conceito que é da terapia ocupacional, mas ela usa, né? E ela também está envolvida nessas construções e desconstruções do que é essa participação social. E aí isso tendo como referência a prática, o exercício profissional, o encontro com o outro, com o serviço,
mas também com os diferentes referenciais teóricos e metodológicos que esses profissionais têm utilizado, né? E isso eu notei, tanto na revisão como nas respostas dos colaboradores da minha pesquisa. E aí a gente tem que algumas concepções, eu separei algumas categorias, né, de como os terapeutas ocupacionais ou a terapia ocupacional têm apresentado esse conceito. Então, o primeiro deles é a participação social como as relações de convivência. Depois a gente tem a participação como circulação, como ocupação humana, então sendo a participação como ocupação que organiza o cotidiano, uma participação que envolve outras ocupações. Depois tem muitas referências, muitos trabalhos que utilizam a OTA, né, a definição da OTA. Tem também a participação social relacionada aos processos de inserção e de inclusão social, como prática política, né, entendida sob essa perspectiva, e, por fim, a participação social utilizada, na verdade, a participação na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, ou seja, da CIF. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Não vou conseguir aí entrar em profundidade em cada um deles, mas, no geral, vou trazer quais são essas concepções, né? Então, sobre as relações de convivência, o que são elas, né? Então, é estar junto, é formar laços sociais, afetivos, compartilhar discursos, valores, o tempo, espaços, atividades. Então, isso que é convivência, então é isso que explica a participação social para alguns TOs, né? E ela é construída tanto na vida familiar, comunitária, no trabalho, na escola. E aí, dentro das relações de convivência, também tem a questão de criar e fortalecer as redes sociais de suporte, né? Então, tem dentro das relações de convivência também tem essa questão, né? O fato de, por exemplo, vocês saírem para tomar um café com amigos, né? Ou vocês estarem num restaurante universitário ali, numa mesa, almoçando, conversando, isso é uma relação de convivência? Então, isso é participação social. E aí, dentro dessa questão de entender a participação social como uma relação de convivência, a gente tem algumas perspectivas. A primeira delas, que eu identifiquei, é essa desenvolvimentista. Nela, as relações de convivência dependem da maturação biológica, de experiências cotidianas e habilidades ou ferramentas cognitivas e comportamentais. Então, a gente tem que, para conviver, você aprende, né? Então, para eu conviver num ambiente de trabalho, eu aprendo como que eu tenho que conviver naquele espaço, que é diferente da forma como eu convivo com os meus familiares. E isso é a partir de uma experiência do cotidiano de experimentação, né? E com isso eu vou desenvolvendo a habilidade de se comunicar, de me portar, do jeito de me vestir, o que falar, o que não falar, né? Então, essa seria uma perspectiva desenvolvimentista. É como se você, durante o processo de convivência, para conviver, conforme, né, a gente vai se desenvolvendo, então, se tornando criança, adolescente, adulto, a gente vai desenvolvendo certas habilidades e capacidades para poder conviver, né? Então, para participar socialmente, de acordo com essa perspectiva, a gente precisa de habilidades. Então, se a gente não tem essas habilidades, né, não tem essa experiência, o papel do TO, por exemplo, seria proporcionar essas experiências, né? Ou facilitar para que essas habilidades sejam desenvolvidas. E aí, um ponto, isso é o que eu encontro na literatura, né? Dentro dessa perspectiva, que é umas que aparecem, né? Uma das que aparecem. Mas a gente vê algumas definições de relações de convivência, mas sem apresentar, por exemplo, o que eu preciso para relações de convivência, né? Então, dentro de uma perspectiva crítica, a gente tem que pensar que há diferentes aspectos, além dessa questão desenvolvimentista, para garantir que as pessoas realmente tenham relações de convivência, né? E que elas sejam mais livres, autônomas e autênticas, né? Então, será que se uma pessoa não tiver habilidade da fala, né, da comunicação verbal, quer dizer que ela não está apta a participar socialmente?
né? Então, por exemplo, essa foto que eu coloquei tem aí 4 jovens, podem ser amigos, primos, casais, enfim. Para eles estarem ali naquele contexto de convivência, provavelmente eles se comunicaram através do quê? De telefone, de mensagem, um foi comunicando com o outro, para chegar até ali. Que tipo de transporte eles utilizaram? Eles estão ali bebendo? Eles levaram de casa, compraram? Então, são vários aspectos que a gente precisa pensar para se propor, para se falar em relações de convivência. Então, não é algo dado, né? Não é algo tão simples assim pensar a participação social numa perspectiva de conviver apenas, né? Então, é uma crítica a essa perspectiva desenvolvimentista. Não que ela esteja errada, né? Minha intenção aqui hoje não é falar o que está certo ou o que está errado, mas mostrar as diferentes possibilidades, né? O que é a participação, mas o que ela pode vir a ser, pensando em vários aspectos que giram em torno dela, né? E aí, então, essa foi da relações de convivência, certo? Agora entra na participação social como uma circulação, né? Então, tem essa daí é uma das definições que eu peguei dos terapeutas ocupacionais, meus colaboradores, né? Então, participação social é quando os sujeitos podem acessar, ocupar e circular nos espaços e locais da comunidade e do território. Então, trocando em miúdos, é o fato da pessoa ir e vir, como nessa foto aí, né? Então, a pessoa está indo de casa para o trabalho, do trabalho está indo para o shopping, está indo para casa de algum amigo, pegou ônibus, não pegou ônibus. Então, o fato de eu circular por espaços aonde eu quero, onde eu preciso, isso para alguns, né, para a literatura, para alguns TOs, já é dado como participação social, né? Então, se você pode circular, ir e vir de forma independente, autônoma, né, de acordo com os seus desejos, seus projetos, então você está participando da sociedade. Aí a questão que eu coloco aqui é que a circulação ela tem que ser para além do ir e vir, né? Então, como disse, né, como eu coloquei ali na definição. Então, não é só circular, esse deslocamento físico, mas é também você poder acessar e ocupar os espaços. Então, eu poder sair da minha casa e poder entrar no shopping, independente se eu tiver de chinelo, se eu for negra, se eu for uma pessoa com deficiência, eu tenho que entrar naquele espaço. Então, se eu conseguir ir até lá, mas eu não conseguir entrar, será que isso realmente é uma participação social? É uma circulação? Né? E aí, para alguns teóricos, circulação, na verdade, é realmente só o deslocamento físico, para algo bem maior, que seria a questão da mobilidade, né? E aí fala de mobilidade urbana. Né? Então, por exemplo, eu li um pouco do trabalho da Mônica Gonçalves, que ela foi minha companheira agora do doutorado, ela já defendeu, e ela fala sobre a mobilização urbana, né, dos meninos, dos jovens, né, que moram no Complexo do Alemão. Então, como que é para eles saírem daquele local e irem para outros espaços fora do Morro do Alemão, né? Será que realmente eles têm acesso ao ônibus? Eles têm dinheiro para pagar o ônibus, né? Eles podem ir a praias do Rio de Janeiro, ou eles ficam só ali no Morro do Alemão, né? Então, para falar só que aí ela traz como conceito a questão da mobilização urbana, né? Então, é dentro de uma outra perspectiva. Na que eu busquei, para alguns terapeutas ocupacionais, isso é participação social. E aí, então, a gente tem duas coisas para se pensar, né? Como se fossem duas conclusões, né? Então, mover-se pela cidade também é uma forma de participar dela, né? Então, se você é uma pessoa que fica dentro de casa, seja por qualquer motivo, você não está participando. Se a gente tem essa perspectiva de circulação, né? Então, e uma outra questão é que, para alguns TOs, a circulação, ela não é a participação social, mas ela é um recurso para favorecer a participação. Essa é uma definição, é uma forma de pensar que me agrada mais, né? De pensar que para você participar de algum espaço, de ir para algum lugar, você precisa, logicamente, circular, né?
andar, pegar o ônibus, né? Então, ela é mais como um recurso. Então, se você vai trabalhar com participação social, se você quer favorecer isso para a população que você atende, pensar sobre as formas e as possibilidades ou impossibilidades de circulação é um jeito de atuar sobre a participação social. E não necessariamente que a circulação já é uma participação. Então, eu lembro que durante o estágio, né, que eu fiz no CAPS, lá em Marília, eu atendi um rapaz, ele tinha 27 anos na época, e ele tinha uma esquizofrenia. E aí, ele tinha muita dificuldade de mobilidade, de circular. E não porque ele tinha um impedimento físico, mas é porque ele não entendia os sinais da rua, né? Então, ele não sabia que hora que ele podia atravessar, onde que ele atravessava. Ele entendia que o sinal do semáforo verde era para ele. Então, no verde ele tinha que atravessar, e no vermelho ele tinha que ficar parado. Então, ele não conseguia se movimentar, né? Se mobilizar. Então, eu fiz esse trabalho com ele, né? De andar pela rua. E ali, do lado do CAPS, ele era um lugar privilegiado, porque tinha uma das unidades do SESI e tinha bastante eventos culturais ali, né? Era um ponto de cultura. Então, eu ia até lá, a gente ia assistir o teatro, a gente foi ver algumas exposições. Para alguns terapeutas ocupacionais, eu poderia descrever e informar para outras pessoas que o que eu estava fazendo com aquele rapaz é participação social. Só que para mim, na minha perspectiva, não, eu estava promovendo a circulação, a mobilidade urbana, a inserção cultural, mas não ainda a participação social. Então, o que você entende por participação social? Para mim, participação social está dentro de uma perspectiva de prática política, que eu já vou falar mais à frente. Por isso que, nesse exemplo, eu vou denominar de outra forma, né? E aí, saindo da questão de circulação, a gente entra na questão de ocupação humana. E aí, a primeira delas é que a participação social, ela abrange uma grande quantidade de ocupações. Então, quais elas que eu encontrei? O trabalho, o lazer, jogos, atividades esportivas, as culturais, jardinagem, autocuidado, corporais, artísticas e artesanais. Ou seja, várias atividades. Então, por exemplo, essa foto que eu coloquei dessa moça, ela está fazendo uma receita. Dentro de uma perspectiva da ciência ocupacional, da OTA, do modelo da ocupação humana, né? O fato dela estar ali cozinhando, para alguns, isso é participação social, ou dessa menininha brincando, é participação social. Aqui eu coloquei duas pessoas que estão sozinhas, mas a ocupação ela pode ser feita com outras pessoas também, né? De outras formas aí, que vão chamar de ocupações coletivas, enfim. Mas aí são outros conceitos, outras questões para serem discutidas. E aí, a questão é que dentro dessas áreas, né, da ciência ocupacional, do modelo da ocupação humana, eu trouxe até alguns autores, né, Cole, Lanoue, Townsend, Laundrie, Kristen e Baum, que são autores dessa área, né, eles optam pelo termo participação ou participação e ocupação atividade. Então, ao invés de falar, por exemplo, que essa moça e essa criança estão numa participação social, em exercício de uma participação social, dentro dessa perspectiva, a gente fala em participação ou participação em alguma ocupação, né? Então, é os termos que mais a gente encontra. E aí tem, na ótica do Gary, né, a partir do modelo da ocupação humana, o termo engajamento se apresenta de forma intercambiável com o de participação. Então, ao invés de falar participação, a gente também pode falar engajamento. Porque o engajamento, ele vai além do desempenho, né? De quais etapas tem aquela tarefa, quais recursos eu preciso, né? Ela tem a ver com comprometimento, com escolha, com significado, motivação. Então, ao invés de utilizar participação dentro desse referencial, né, do modelo da ocupação humana, os autores preferem mais o engajamento. E aí, deixa eu ver só uma coisa aqui. Quando, na verdade, para fazer essa diferenciação, então, o que usa, o que não usa, varia. Acho que tem uma questão de posicionamento, né, desses profissionais. Qual referencial que você se sente
mais completo daquilo que você acredita de terapia ocupacional, né? E que explica aquilo que você quer propor, que você faz. E aí, dentro dessa perspectiva de desempenhar, né, de se engajar em ocupações, esses autores falam sobre engajamento, participação ou participação em ocupação. Mas quando essa ocupação, ela envolve outras pessoas, então, por exemplo, a gente vai aqui fazer um almoço, a gente vai se reunir, fazer um almoço, todo mundo vai colaborar, todo mundo vai fazer uma parte para uma atividade só. Para eles, o fato de ter a interação social, isso sim qualificaria como uma participação social. Então, eu fiz um esquema aqui, deixa eu colocar uma apontadora aqui. Então, a gente tem alguns níveis de participação, tá vendo? Tem o nível 1, o 2, o 3 e o 4. Nesses níveis, algo que é transversal nessa perspectiva é a gente desempenhar, se engajar ou se envolver em ocupações e atividades. Aqui eu coloquei todas essas palavras porque para contemplar o que eu encontrei na literatura, né, ou na opinião das colaboradoras. E se você desempenha uma atividade, uma ocupação sozinho, isso é participação. Ou se você está com outras pessoas ao redor, ou interação com outros. São 3 níveis de participação, né? Agora, participação social, ela só é entendida como tal quando você está em interação com os outros ou quando você está em interação com a sociedade, né? Então, além da ocupação, interação. Então, isso que é utilizado para diferenciar algo de participação ou engajamento ou participação social. E isso pensando tanto no contexto microsocial, né, de uma comunidade, do território, da família, da escola, quanto no contexto mais macrosocial. E aí a gente tem também a estrutura da prática da terapia ocupacional desenvolvida pela OTA. E aqui eu trouxe, já para ser uma coisa mais atualizada, a OTA de 2020, tá? Então, o que eu vou trazer, eu vou lembrar um pouco das outras edições, mas particularmente, especialmente da de agora, né? Que saiu em agosto. Então, a OTA, ela identifica algumas ocupações e áreas ocupacionais, né? Então, a gente tem as atividades de vida diárias, atividades práticas, instrumentais, né, de vida diária, gestão de saúde, o descanso e sono, a educação, trabalho, o brincar, o lazer e, por fim, a participação social. Uma definição de participação social, que é essa daqui, ó. Então, é envolver em atividades que resultem em interação social, relacionamento afetivo e sexual, desempenho de papéis e suporte social. Então, veja que tem a interação social, relacionamento afetivo e sexual, desempenho de papéis e suporte social. Isso na comunidade, na família, com as amizades, com as relações íntimas e com parceiros, e a participação em grupo. Antes, nas edições, na segunda, na terceira, essa é a quarta, né, de 2020. A OTA trouxe bastante essa questão da interação social, né, desse desenvolvimento de papéis, de ter relações, de ter redes de suporte, né. O que ela traz de novo agora é esse relacionamento afetivo sexual. Então, o fato de você ter um parceiro, né, e ter um relacionamento com ele, afetivo e sexual, não sexual, isso configura como uma participação social, né, o que é bem diferente, né, do que a gente tem visto até agora. E aí ela traz alguns exemplos, né? Então, se a gente for ver uma das tabelas, dos quadros que a OTA traz, tem alguns exemplos do que é essa participação social. O primeiro deles é uma mãe nova indo almoçar com amigos. Aqui é uma tradução minha, e tá assim mesmo, né? Uma new mother, né? Indo almoçar com os amigos. E aí, aqui, tem vários aspectos, né? Então, tem a questão da motivação dela sair da casa dela para ir almoçar, tem a questão que ela se arrumou para aquilo, ela organizou o tempo, ela colocou isso na agenda dela, vai ter um momento que ela vai chegar lá e ela vai interagir com as pessoas que estão esperando ela, né? Esses amigos, eles vão comer, vão conversar. Então, tudo isso
numa perspectiva da OTA, é a participação social, né? E aqui, por exemplo, ela tem uma parte que ela fez sozinha e outra parte que ela fez em interação com outras pessoas. Só que isso é muito uma interpretação, assim, indo a fundo, cavocando o que a OTA quer dizer, né? Acho que teria que ter uma conversa nossa com esses TOs responsáveis pela elaboração da OTA, né? Porque ela não deixa tão claro, tão nítido, né? Claro não é uma boa palavra, né? Mas não deixa tão evidente o que ela quer dizer, né? Então, atividades que resultam em interação social, que tipo de relacionamento é esse? Quais papéis, né? O que está envolvido por trás disso, né? Mas a gente pode fazer, dentro de uma perspectiva crítica, né? Fazer essas interpretações. Um outro exemplo é, então, os idosos se reunindo em um centro comunitário para embrulhar presentes de Natal para a distribuição de caridade. Então, é uma coisa que eles fazem para os outros, mas em conjunto, seria uma atividade em grupo, né? E aí tem a questão da interação, do fazer, envolve cognição, envolve desempenho, né? Envolve habilidades, e tudo isso exemplifica o que é participação social dentro da OTA. E aí, até aqui a gente viu que a participação social ela é vista como circular, realizar ocupações e o conviver, né? E aí a gente tem algumas perspectivas que é só circulação, outras que é só realizar ocupações e outras só conviver. Para outros, são essas três coisas. Então, se você circula, mas você não tem realizações ocupacionais, e se você não entra em interação com as pessoas, então tem um problema aí ou não tem uma participação social de fato, né? Da mesma forma, é você realizar uma ocupação, mas não ter possibilidade de circular ou conviver. Então, a participação social, para ela ser definida como tal, ela precisa desses três aspectos, né? E aí, para alguns, isso é visto como um funcionamento social. Então, se a pessoa é capaz, se a pessoa pode participar da sociedade, então ela tem um funcionamento social ok, né? E a gente vê isso muito nas avaliações e alguns instrumentos que a gente tem o LifeH, que foi traduzido para o Brasil, tem o Pay Scale, que ele não, se eu não me engano, ele não foi traduzido, mas que eles trazem essa perspectiva do funcionamento social. Então, várias atividades que envolvem a circulação, o ir e vir, realizar ocupações, as relações de convivência, e isso vai marcando como que está o funcionamento do social do sujeito, né? E isso para eles é uma avaliação da participação social. Tá tudo bem até aqui, David, por favor? Tudo certo. Tá. E aí, a outra perspectiva que a gente entra é a participação e os processos de inserção e inclusão. A gente tem que inserção e inclusão são também conceitos bem complexos, né? Mas, só para introduzir, a gente entender do que a gente está falando, então, inserção mais entendendo como você ter um lugar dentro da sociedade, né? E isso seja na família, nos seus grupos, é você ter um espaço para você estar junto de outras pessoas, fazer suas ocupações, enfim. E inclusão entende-se, né, quando a sociedade, toda a sociedade, né, todo o coletivo, pensando em instituições, nas pessoas, no público, no privado, elas se organizam para poder acolher, né, as diferenças, a diversidade humana, né, para que as pessoas possam também exercer o seu papel social, possam acessar seus direitos, poder ir e vir, realizar suas atividades, né? Então, é isso que a gente está entendendo por inserção e inclusão. E aí, pode parecer um pouco nebuloso, né? Então, eu tentei dividir em quatro estações aí, porque são 4 perspectivas
que relacionam esses três conceitos, né, esses três fenômenos, né, a participação social, inclusão e inserção. Então, eu encontrei que a participação social, ela é tida como sinônimo de inserção social e de inclusão social. Então, alguns teólogos concordam com isso. E, às vezes, não é questão de concordar, mas o mau uso dessas palavras, né? Então, eu já vi alguns textos que no título está participação social. Então, desenvolver a participação social de usuários de um CAPS, por exemplo. E aí, no decorrer do texto, fala só de inclusão social, não está falando de participação social. Ou utilizam esses conceitos de forma intercambiável, como se fossem as mesmas coisas. Quando, na verdade, para mim, né, dentro da minha perspectiva, não é. Né? Mas alguns teólogos têm trabalhado assim. Talvez porque tem trabalhado muito nesse... Eu utilizo uma palavra, ou porque isso está tido como objetivo da TO, então tá posto, né? Eu lembro que na época da graduação a gente fazia a prova, aí no final, né, ficava naquela coisa, o que você colocou? Aí depois a gente, né, você colocou que promove qualidade de vida? E a participação social? A independência. Então parece que tem algumas palavras que são chave, e são mesmo, né, chave, são muito caras a terapia ocupacional. Mas é bom a gente poder refletir que uso que a gente tem feito dessas palavras, que forma que a gente tem feito, né? Porque depois a gente não consegue comunicar o que a gente está falando, né? O que a gente está fazendo. Uma segunda concepção é que a inserção social, ela antecede a participação social, então ela é um primeiro passo para que as pessoas participem, e que a participação social, por sua vez, amplia as possibilidades de inclusão social. Ou que o fato da pessoa participar quer dizer que ela já está inclusa, né? Numa outra definição, a inserção social e a inclusão, elas antecedem a participação social. Então, se você está incluído ou inserido, também é uma forma de você participar. Né? Então, se eu estou incluído na escola, quer dizer que ali eu tenho mais chances de ter uma participação social. Né? Então, inclusão e inserção, elas favorecem a participação social. E por último, é o inverso, né? Então, a participação social é que promove a inserção ou a inclusão, né? Então, o fato de você participar é que garante, então, o fato de você participar quer dizer, então, que você está incluído, né? Um espaço de participação também é um espaço de inclusão e de inserção. Então, são essas as 4 visões, assim, resumidamente. E aí o que a gente tem, mas assim, o que eu coloquei aqui são relações possíveis. Foi difícil para mim, eu acho que isso não ficou nítido, o que é então a participação social, porque o que eu trouxe aqui foram só relações entre esses 3 conceitos. E aí o que eu percebi que participação é tudo aquilo que tira as pessoas de uma exclusão social e coloca elas num patamar de inclusão, né? Então, se ela sai da exclusão através da circulação, ou né, desse ir e vir, ou da inserção na escola, então isso é participação social, né? Então, é tudo aquilo que faz com que as pessoas estejam incluídas no contexto micro ou macrosocial, né? Então, poderia ser qualquer coisa, né? Então, a gente está nomeando qualquer coisa, né, entre aspas, de participação social, se é aquilo que promove inclusão. E aí, então, mas parece que são coisas dadas, né, que funcionam de uma forma muito harmônica e sistemática. E o que eu quero que a gente reflita é que não, né? Então, são 3 conceitos que nomeiam fenômenos sociais complexos, cercados por aspectos culturais, políticos e econômicos, e que não ocorrem de modo harmônico e sistemático, né? As pessoas podem não conseguir participar a depender das condições e formas de inserção e inclusão. Então, vamos supor que a gente incluiu uma criança na escola, uma criança com deficiência, só que na hora de ir para o recreio, ela fica dentro da sala de aula. Ou na hora da educação física, ela não consegue participar, ela tem que ficar sentada na cadeira de rodas dela. Então, foi incluída, mas será que realmente aconteceu isso daqui, a participação social? Né?
Então, do mesmo modo, né? Então, se participação, pegando lá no começo, é ter parte, será que se eu for para uma reunião de um conselho da pessoa com deficiência, mas eu entro mudo e saio calado, não tenho espaço de fala, não consegui expressar minha opinião, será que realmente eu fui incluído? Então, esses são os questionamentos para a gente se pensar quando a gente coloca esses conceitos em relação, ou quando a gente quer traduzi-los, né, para dizer o que a gente está pensando sobre. E aí, um outro conceito que entra, né, que é inevitável, né, porque é uma relação dialética, né, entre a inclusão, a inserção e a exclusão social, né? Então, para alguns autores, quando a gente fala de exclusão, de marginalização, ou outros autores que falam de desfiliação, ou no nosso caso da participação social, ela é resultante de incongruências e limitações nos processos de inserção e inclusão. E aí, seja pelas relações de poder, pela falta de acessibilidade física, de acessibilidade atitudinal, né, de comportamento, né, das pessoas. Então, para muitas pessoas, a não participação é justamente a não inclusão, a marginalização, né? Quando as pessoas não têm parte, não fazem parte de situações, de processos que para elas são importantes, né? Para construir projetos de vida, para viver a vida. Né? E aí, a gente entra na participação como prática política, que é aquela que eu mais me filio. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu também coloco de onde eu estou partindo, quais os meus referenciais, o que eu entendo por participação social. E a minha perspectiva é essa, de prática política. E aí eu não estou trazendo só a minha, né? Mas o que eu tô, como eu disse antes, é o que eu encontrei na literatura e o que as TOs têm me dito, né? Me disseram sobre essa perspectiva. E a gente tem essa perspectiva dentro de um paradigma sociocrítico, né? No paradigma sociocrítico, ele tem que todo conhecimento, toda ação, ele tem que estar a serviço da promoção de autonomia, de emancipação das pessoas, social, econômica, cultural, para que elas se libertem, né, se livrem ou diminuem processos de opressão, de violação dos direitos, né, para que transformem o seu cotidiano, né, para que sua vida seja levada de forma melhor, de uma forma cidadã. Então, essa é uma perspectiva do paradigma sociocrítico. E dentro dessa perspectiva, a participação social ela é uma ferramenta para que isso aconteça. Né? Então, ela é tanto um conceito, um conhecimento, como uma ação, uma ferramenta, né, para se alcançar a emancipação das pessoas, tá? E aí a gente também tem uma perspectiva que não é muito diferente, que é da sociológica e a da saúde, né? Que é quando as pessoas atuam nos espaços, nos processos decisórios, na determinação de diretrizes políticas e formação de espaços e relações de poder. Então é quando as pessoas e tem espaços, né? Que a gente fala, os espaços públicos formais e os não tão formais assim. Então formais são os conselhos da saúde, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa, os fóruns, quem mais? As assembleias, tem as conferências, né, que são aí para cada área, né, tem o seu tempo de acontecimento, então, atuar nesses espaços decisórios, poder decidir sobre a agenda pública, isso, dentro da perspectiva sociológica e da saúde, é realizar participação social. Então, vejam que é bem diferente, né, de você falar de uma pessoa estar numa atividade de autocuidado, de alimentação, ou só uma interação ali num restaurante. É totalmente diferente, né? Então, participação social são as relações de poder, né? Você também tomar o poder para poder decidir para um bem comum, né? E isso a gente vê perspectivas na TO, na sociologia, na área da saúde, que mais? Na área da comunicação, enfim, várias áreas também trazem essa perspectiva, né? E aí, vocês podem questionar, e eu me questionei muito, né, durante
o fazer, né, esse trabalho, mas qual que é a diferença, então, de participação política? Eu não poderia falar que é participação política? E aí eu uso muito da Maria da Glória Gon, que é uma socióloga, e que ela traz que participação política, na verdade, é uma prática mais política partidária, né? Então, quando a gente vota, né? Então agora vai ter as eleições, a gente vai votar, isso é uma prática, é uma participação política, né? Então, você participar, entrar para algum partido político, isso é participação política, certo? E aí também, só que tem uma questão, né? A participação social como um instrumento para a emancipação social, ela é para a transformação, né, da sociedade, das pessoas, das relações, e não de transformação, né? O que eu quero dizer com isso? Que não é uma coisa muito determinista, a gente não pode olhar com esse olhar, né? Porque tem muitos impedimentos que impedem, né, impedimentos que barram, né, a participação social para que ela realmente se efetive numa prática política e alcance a emancipação social, econômica, né, cultural, política dos sujeitos. E aí eu assinalei alguns aqui, né? Então, primeiro são as relações de poder, que nem sempre são democráticas, né? Então, eu já participei, na época do meu mestrado, de algumas reuniões do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Um primeiro impedimento que eu vi é que, apesar de ser esse conselho, de ter, por exemplo, umas 10 pessoas, 2 eram pessoas com deficiência, o resto era só representantes, né? Então, por que será que as pessoas não estavam ali, né, as pessoas com deficiência? Em que parte dessa trajetória de chegar até aquele conselho, né, aconteceu na vida dessas pessoas? Será que é falta de informação? Falta de acesso, não tem ônibus, ou as pessoas não querem, né? Tem essa questão da motivação também. Mas tem muito da questão das relações de poder, então, tem muitas pessoas que estão lá no conselho, pessoas com deficiência ou os representantes que vão, mas não conseguem se manifestar, né? Ou porque não estão entendendo, porque a linguagem não é acessível, ou porque algumas pessoas têm a característica de tomar palavras por outros. Então, uma das reuniões que eu fui, eu percebi que as pautas já estavam prontas, não tinha muito espaço de fala, e isso não só no Conselho das Pessoas com Deficiência, né? Tem outros estudos que eu li de conselhos dentro da área da saúde do idoso, que os conselhos têm muito essa lógica, né? De o poder de decisão está centrado só em algumas pessoas, principalmente na área governamental, né? Porque o conselho ele tem que ser partidário. Uma parte dos integrantes tem que ser da população, da sociedade civil, e a outra parte de representantes do governo, né? E aí a gente vê que a maioria do governo e esse povo são esses participantes que acabam decidindo, né? Então, isso é um impedimento para a participação social. Aí tem os limites macro e microestruturais, pensando, por exemplo, nas relações muito clientelistas que a gente tem hoje, né, entre Estado e sociedade civil, em que o Estado é provedor, ou mesmo dentro de uma perspectiva neoliberal, né, de que o Estado não é mais responsável pelo bem-estar das pessoas, e tudo fica a cargo das associações, do trabalho voluntário, e isso vai criando impedimentos para que as pessoas participem, né? Porque elas só, na verdade, recebem. Então, e recebem como um favor, né? Então, se eu recebi uma cesta básica, se eu recebi passes para poder ir até o CAPES, isso é um favor, né? Não é um direito. E muitas vezes as pessoas não vão atrás disso, né? E aí tem as questões individuais e coletivas, é muito no aspecto subjetivo, de que as pessoas têm sim uma motivação para participar, né? Então, se a gente for pegar as mobilizações em massa da década de 80, de 90,
né? O que estava por trás daquilo? Tinha uma motivação, né? Então eu vou brigar por aquilo que mexe comigo, que mexe com o familiar, que mexe com a minha profissão, com aquilo que eu acredito. E tem a questão das pessoas realmente não quererem, tudo bem, né? As pessoas não quererem, né? A gente trabalha com isso, né? Na linha dos desejos, da moção, né? Daquilo que move as pessoas. E aí isso pode fazer com que elas participem ou não. E aí a gente tem uma questão também, quando a gente fala de participação social na perspectiva de participação da sociedade civil, na comunidade ou na vida política, a gente tem outros termos, né? Então entra de novo esse embaraço, essa confusão do uso indiscriminado de termos. Então, além da participação social, tem participação cidadã, participação política e participação comunitária. Então, para alguns, falar de participação comunitária está dentro dessa perspectiva política, assim como a cidadã. Então, são termos que a gente vai encontrar facilmente na literatura. E aí, aqui, de novo, propondo uma relação de que participação social pode ser tudo isso. Então, para algumas pessoas, algumas TOs, a prática política, ela define a participação social, mas não só isso. Além disso, a pessoa precisa conviver, ela precisa realizar ocupações e precisa circular, certo? Então, para algumas, ela abrange tudo isso, é bem mais abrangente, mais amplo. E aí a gente chega na classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde, né? Tem uma questão que a CIF, ela não fala de participação social, ela fala de participação. Mas o que a gente vê nos instrumentos, nos trabalhos, a gente utilizando a CIF como referência, mas para falar de participação social. E dentro da CIF, a gente tem uma definição de participação, que é essa daqui. Participação é conceituada como envolvimento de um indivíduo numa situação da vida real. E aí, isso acontece dentro de alguns domínios, né? Que é dentro da vida doméstica, das relações interpessoais, da educação, do trabalho, da vida comunitária, social e cívica. Aí, quando a gente fala aqui dos domínios, né, da vida doméstica até o trabalho, a gente está falando de várias ocupações que as pessoas desempenham, né? E aí se aproxima bastante daquilo que a gente falou da OTA, do modelo da ocupação humana, né, da ciência ocupacional, da pessoa desenvolver ocupações, né, dela se envolver em situações da vida real, como diz a CIF. E aí a gente considera várias atividades. Na vida comunitária, social e cívica, ela beira um pouco a concepção de prática política, mas se a gente for ver os exemplos que ela traz, e uma exemplificação maior, ela fala muito daquela perspectiva política partidária, então, de você votar, de você participar de partidos políticos, de você se candidatar, né, como vereador, como prefeito, enfim. Então, é vista mais dentro desse sentido. Aí, o problema da CIF é que ela é muito ampla essa definição, e ela parece que diz tudo, mas ao mesmo tempo não diz nada, né? Porque aí eu coloco aqui, por exemplo, quando ela fala que envolve em situações da vida, então que tipo de envolvimento vai dizer que é participação ou não? Eu coloquei essa fotografia aí, então tem um garotinho que está literalmente com a mão na massa, e ele é que está fazendo ali a massa. Aí tem um rapaz atrás dele que está supervisionando, provavelmente dando instruções, e outro que está só observando. E aí, eu pergunto, né? Dentro dessas são diferentes formas de se envolver. Quais deles está participando? Ou será que um participa mais que o outro? Será que o garotinho participa e os outros não? Então, acho que essa abertura ou falta de esclarecimento do que é esse envolvimento de participação deixa essa brecha, né? Então, será que isso me lembra, né? Também outro exemplo, eu assisti esses dias, aliás, passando na TV, um filme da história real, daquele garoto em que o pai corre maratona com o filho, que tem, se eu não me engano, paralisia cerebral. E aí o filho na cadeira, mas é o pai aqui nada, com ele na boia atrás, no bote atrás, né, que corre com ele, mas ele na bicicleta, então
será que é só o pai que participa? Ou aquele menino também está participando, aquele rapaz, né? Então, pela perspectiva da CIF, isso fica um pouco... não nos deixa claro, né? Numa perspectiva de ocupação humana, né, dentro das ocupações, a gente poderia dizer que todos eles participam. E, na verdade, eu acho que a participação, ela vai se constituir nesse encontro com o outro. Então, se para o meu sujeito, a participação para ele significa estar ali, ao redor da mesa, mas não necessariamente cozinhando, se para ele aquilo, ele está satisfeito com uma participação, e se aquilo estava dentro do nosso projeto, enquanto terapeuta ocupacional, então, ok, né? Tudo bem. A questão é saber, então, aquilo que eu disse, né? Qual vai ser o nosso denominador comum, né? Como que a gente vai comunicar a nossa prática. Por isso, da importância da gente estar aqui hoje, por exemplo, discutindo a questão dos conceitos, né? E de um deles. Uma outra questão, que é uma crítica que eu trago à CIF, é a questão da capacidade e do desempenho, que são qualificadores da participação, da atividade, né? A questão é que da capacidade, quando a gente trabalha ela na CIF, ela é feita dentro de um ambiente simulado, né? Então, a gente trabalhando a participação, qualquer outra atividade, num set terapêutico. Para mim, isso é um pouco questionável, né? A gente poder avaliar ou trabalhar a participação social dentro de uma sala, né? E o desempenho, por outro lado, ele é mais positivo porque a gente vai avaliar e conduzir nossas atividades no ambiente real de vida da pessoa. Então, na casa dela, na comunidade. Aí sim eu vou ver se a pessoa tem, para sair de casa, tem uma escada, se a cadeira de roda dela tá legal, né? Os espaços que ela tem no território. Então, isso fica mais próximo da realidade da vida daquelas pessoas, né? Então, para a gente se falar de desqualificadores de participação, dentro da capacidade de desempenho, ainda fica muito dentro de limites de funcionalidade, né? Quando, na verdade, existem outros aspectos que precisam ser levados em consideração, além do aspecto funcional, né? E a gente vê que muitos muitos instrumentos, muitas avaliações, tem como base a CIF, né? E aí coloca, né, retomando essa questão da funcionalidade dos sujeitos. E aí, então, eu tô já para finalizar, eu tenho algumas considerações, como para a gente entender o que aconteceu até aqui, né? Então, primeiro que a gente viu que há diferentes entendimentos, né, sobre participação, que são convergentes ou não sobre o conceito, né? Então, dentro da prática política ou da ocupação humana, e são definições, perspectivas que coexistem. Então, apesar de eu ter algumas críticas que eu fui tecendo aqui em relação a algumas concepções, não quer dizer que elas estão erradas, né? Elas têm uma certa coerência naquilo que os TO se propõem, naquilo que eles se filiam, né? E de acordo com a realidade que eles têm. Então, e como a gente, numa discussão de que existem, né, várias terapias ocupacionais, né, no norte, no sul do Brasil, e pensando na América Latina, né, isso é totalmente cabível, né, e concebível. E não há um distanciamento significativo entre a língua nacional e estrangeira para conceituar a participação social. Então, eu vi que é muito próximo aquilo que eu encontrei na literatura estrangeira, o que eu vi aqui no Brasil. Talvez uma única diferença é que eu vi mais a questão das ocupações, então entendimento como o engajamento em ocupações, e aí tendo uma discriminação, então, que eu vou utilizar mais a questão da participação em ocupação do que realmente participação social. Mas, no geral, a literatura está bem próxima e também daquilo que os teus colaboradores me disseram. E a questão do convívio das relações sociais é o que é comum entre todas as concepções analisadas. Então, mesmo se você está falando de prática política, de participação comunitária, tem a questão do convívio e das relações, né? Então, para você estar no espaço público, as ações que você vai fazer ali é a partir de um coletivo,
para um coletivo e de um coletivo. Você não está sozinho, né? Muitas das questões, né, colocadas na agenda política, ela diz sobre um coletivo, né? Não é sobre questões individuais. Apesar delas serem sentidas de forma individual, elas são coletivas. Então, tem muito sobre as relações sociais, isso foi muito forte, né? E aí, tem uma questão que hoje, né, o tema da nossa conversa é um conceito para a prática, né? Então, eu tenho acho que 2 slides só aqui para falar para vocês. Então, como que é esse campo de prática da terapia ocupacional, utilizando o conceito e o exercício de participação social? Né? Então, a gente tem que a participação, ela é transversal a todos os campos. Então, ela não é algo que é só da área social, né? Então, então quer dizer, se você tem uma perspectiva de prática política, quer dizer que é só da TO, da sub-área social, da cultura? Não. Né? Então, participação social, ela está independente de como os TOs concebem, de como a gente concebe, ela está presente no hospital, na área da saúde mental, comunitária, enfim, em todas as áreas, né? Assim como a gente tem outros conceitos muito caros da terapia ocupacional, diversidade, os direitos humanos, né? A questão do projetos de vida, então são coisas que são extremamente fundamentais, né? Assim como a gente fala sobre ocupação, atividade, então tem a participação social, essa é a defesa que eu faço, né? E uma outra coisa é que ela norteia, né? A participação social norteia e forma a prática em TO. Então, por exemplo, eu tenho que a terapia ocupacional, ela tem como objetivo tornar a vida das pessoas melhor, né? Que seja uma vida mais cidadã, mais digna, né? Que as pessoas possam escrever, compor e pôr em ação seus projetos de vida, né? E isso vai norteando as minhas ações. E a participação social tá assim. Então, eu chego num serviço e eu penso, então com esses usuários, com essas pessoas, nesse serviço, com essa equipe, o que é possível fazer? Eu quero fazer, quero exercer, quero facilitar participação social, né? E aquilo que eu disse para vocês, né? Isso vai informando, vai dizendo o que eu tenho feito, né? E aí, isso daqui é um trecho de uma das minhas colaboradoras, né? Eu trouxe como um código, que é assim que eu trago na pesquisa, que é uma das TOs, que ela diz assim, que durante as práticas de TO, de terapia ocupacional, há níveis e modos de promoção de participação social. Porque assim, eu tenho uma definição dentro da perspectiva de prática política. Só que eu tenho plena consciência de que dentro de um hospital, de uma unidade de terapia intensiva, não vai ser possível. Porque o que está mais latente ali, por exemplo, é que a pessoa retome a sua saúde, né? Então, acho que a gente precisa refletir também, e eu trago isso como reflexão no meu trabalho, o que é possível, o que é possível fazer, né, com as ferramentas, com a tecnologia que a gente tem, com o cenário macrosocial, porque tem muitas teorias realmente que trazem a definição dentro de uma prática política, mas dentro do contexto que elas estão, não é possível, porque não tem políticas públicas efetivas, a gente está dentro de um cenário de desmonte de muitas políticas. Por exemplo, agora, né, saiu, não sei se vocês viram, do decreto em favor das salas especiais, escolas especiais, em detrimento das escolas inclusivas. Isso é um entrave gigantesco para a gente promover participação social. Mas também já é um motivador para que a gente participe de espaços para fazer com que esse decreto não vá para frente. Então, mesmo que eu tenha certas definições, no meu contexto de trabalho não é possível. Ou eu lembro de uma TO que ela vê a participação como circulação, como interação, acesso aos espaços culturais, mas ela não consegue promover isso porque ela não tem recursos. Então, tudo fica muito ali dentro do local que ela trabalha, se não me engano, é no CAPS. Então, eles nem conseguem construir espaços públicos ou ir até outros espaços, tudo fica muito fechado, né? E aí eu vou falar que o jeito dela conceber participação social não é coerente? Não pode ser assim, né? Então, dentro do espaço dela de atuação, tem uma coerência interna. Talvez para mim não tenha uma coerência
textual ou de concepção, de conteúdo, de explicar o que é participação social. Mas pensando no contexto de prática, tem muito a ver. Então, se para ela aquele processo de interação dentro de uma oficina de atividades plásticas, ela está promovendo participação social, então ok, né? Apesar para mim, por exemplo, nesse caso, eu não denominaria de participação social. Eu falaria que eu estou promovendo interação social, o engajamento em ocupações significativas, enfim, mas não participação social. E aí, então, chegamos ao fim. Acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês, resumidamente. Bom, vou mais uma vez agradecer você, Ana. Foi muito importante, acho que trazer esses esclarecimentos, né, acerca desses conceitos e tudo mais. E acho que agora, se alguém tiver uma pergunta, a Luísa aqui já sinalizou. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Luísa, eu estudo terapia ocupacional aqui no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu queria primeiro te parabenizar, que eu achei incrível. Eu gosto muito de pensar nas interações sociais, na participação social. Eu gosto muito da TO no campo social, porque eu sou essa pessoa que teve vários entraves, né? Porque eu sou uma pessoa trans, com deficiência e negra. Então, tipo, vários entraves. Então, quando eu penso em participação social, tudo que você falou para mim fez muito sentido, várias perspectivas muito interessantes. E eu penso muito nessa participação social, sim, como prática política. Só que quando eu penso na minha atuação, eu tenho uma dificuldade de pensar isso em como incluir isso na minha atuação. E eu queria saber, tipo assim, como você vê isso na forma mais prática, tipo, já numa atuação prática mesmo, em como incluir isso. Tá, você fazer, por exemplo, com que os usuários tenham uma prática política, né? Isso. Tá, a participação dentro da perspectiva de prática política, resumidamente, ela significa organizar e tomar e ter relações de poder, né? Então, a gente ter o poder de decisão. Então, não preciso, por exemplo, eu fazer os usuários de um CAP saírem daquele espaço e ir lá para o conselho. Ali mesmo naquele espaço, eles podem construir um espaço público, né? Então, eu trabalho bastante com esse conceito de espaço público, que é de Hannah Arendt, uma socióloga, que ela fala que o espaço público é aquele espaço em que as pessoas têm o direito de fala, de escuta, de expor suas demandas, seus interesses, né? E de juntos promover uma ação para um objetivo comum, né? Para acolher e atender interesses comuns, né? Para construir um mundo em comum. Então, você pode fazer isso dentro do próprio CAPS, né? Então, você pode construir esse espaço. Por exemplo, pode ser que que algumas pessoas tenham dificuldades de se inserirem, de ter inserção no espaço cultural. Essas pessoas, como você disse, né, tem vários entraves para seguir com a vida adiante, né? Então, dentro desses entraves, vamos supor que a pessoa não consegue nem chegar a um CAPS. Então, o que ela precisa para chegar ali? Ela está precisando de dinheiro para pagar um ônibus, ela não tem a carteirinha, ou ela não sabe pegar um ônibus. Só que para que isso aconteça, por exemplo, para que ela tenha um passe, para que ela tenha dinheiro, a gente não vai falar, ó, você vai ter que arranjar, te vira, arruma um trabalho, né? A gente tem políticas para isso, né? Então ela tem que acessar esse direito. Então, por que não discutir naquele espaço quais são os direitos que elas têm, mas não acessam, né? Esse seria um exemplo. Ou fazer com que, por exemplo, a gente tem muitas
muita ideia hoje que participação política está dentro da perspectiva de fazer as marchas, os movimentos sociais nas ruas. Isso é importante, isso dá visibilidade a coisas que são invisíveis, né? Mas o que vai mudar mesmo é a gente ter um poder de decisão, né? E uma dessas formas é colocar isso na agenda pública. Então, a gente pode, por exemplo, discutir alguns direitos naquele CAPS e levar para o conselho, né? Então, e aí ter um representante daquele CAPS para levar. Ele pode ser tanto alguns dos usuários, como alguns dos profissionais. Então, eu acho que quando a gente fala assim, como fazer isso na prática, é criar espaço público, tá? Não depender de espaços informais. Até porque hoje, mesmo que eu tenha essa concepção, eu tenho que rever, né? Porque hoje, por exemplo, dentro desse contexto de pandemia, como é que a gente vai se reunir, né? Dentro de um contexto que a gente precisa ficar em isolamento, a gente vai ter que criar um espaço que é intranet, né? E quem tem computador, quem tem internet em casa, como vão ter acesso, né? Então, e isso é um direito nosso, né? Direito das pessoas. Então, acho que a gente pode construir isso, construir o espaço público dentro dos nossos espaços de atuação. Não sei se ficou claro, Luísa. Tá, a Luísa respondeu que ficou assim. E até, se a gente for pensar que participação está dentro de uma perspectiva de relações de poder, o fato de você permitir com que a pessoa tome decisão sobre as formas de cuidado dela, então, como ela quer conduzir o seu tratamento dentro de hospital, dentro do CAPS, o que ela quer fazer da vida dela, isso já é uma forma de permitir a participação, que ela tenha já desde o início um poder sobre si mesma, né? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguma dúvida, alguma crítica, se ficou bom, se ficou ruim, se discorda? Tô vendo aqui alguns comentários foi muito bacana, muito bom, gostei. Obrigada, gente, que bom vocês gostaram. Bom, Ana, acho que é isso. Agradecer mais uma vez aí por ter topado conversar com a gente, ter aceito esse convite. Foi muito bom mesmo, adorei a explanação. E acho que é isso. A gente pode encerrar por aqui. Obrigado a todo mundo que veio. Também agradeço, David, pela oportunidade de conversa, de escuta de vocês. E aí, o pessoal tem... A Tati, enfim, o pessoal do Cato tem meu contato, se alguém quiser conversar mais, aí estou à disposição, tá bom? Ótimo, acho bem legal essa troca depois. E é isso, vamos fortalecendo a profissão nesses diálogos e nesses encontros. Isso. Até mais, gente. Boa tarde. Gente, tá bom. Tchau.